As pirâmides. Essas estruturas colossais, erguidas por mãos humanas em eras remotas, nunca deixam de despertar nossa fascinação. São ícones atemporais da engenhosidade humana, desafiando o tempo e guardando segredos milenares. Prepare-se para uma jornada inesquecível, da África às Américas, explorando as pirâmides mais importantes do mundo. Desvendaremos suas histórias, desde os faraós do Egito até as culturas antigas das Américas. E mergulharemos nos mistérios que ainda envolvem esses monumentos impressionantes. Que nem descobrir o segredo do bolo da vovó, só que em escala monumental. Nossa aventura começa nas areias escaldantes do Egito, lar das grandes pirâmides de Gizé. Imagine o cenário, o sol inclemente do deserto refletido na superfície polida dessas maravilhas ancestrais. A maior delas, a pirâmide de Quéops, ergue-se como um gigante adormecido, um testemunho silencioso da ambição do faraó que a construiu. Por mais de 4.500 anos, Quéops e suas companheiras, Quéfren e Miquerinos, têm vigiado o deserto, desafiando o tempo e a erosão, tipo um trio ternura da antiguidade. A escala dessas estruturas é simplesmente impressionante. Cada bloco de pedra, cuidadosamente talhado e transportado por métodos que ainda intrigam os estudiosos, parece até coisa de ET, pesa toneladas. Imaginem o esforço colossal, a força de vontade inabalável, tipo a garra de um time ganhando o Brasileirão, necessária para erguer tais monumentos. Mas as pirâmides são muito mais do que montes de pedra. São portais para o passado, para uma civilização que acreditava na imortalidade, na vida após a morte. Dentro dessas estruturas colossais, faraós eram sepultados com tudo o que precisariam para sua jornada para o além-túmulo: ouro, comida, armas e, claro, seus servos mais leais. A crença na vida após a morte era tão forte quanto a fé de quem vai à Aparecida do Norte. E que melhor maneira de demonstrar poder e devoção do que erguendo monumentos que desafiam o próprio tempo? As câmaras internas, decoradas com hieróglifos e pinturas elaboradas, contam histórias de deuses e faraós, de mitos e crenças. A precisão matemática e astronômica presente na construção das pirâmides é de cair o queixo. Seus lados se alinham perfeitamente com os pontos cardeais, e a posição das estrelas parece ter sido levada em consideração. Como os antigos egípcios conseguiram tal feito? Essa pergunta intriga estudiosos até hoje. Várias teorias foram propostas, desde rampas gigantescas até sistemas complexos de alavancas e roldanas. A verdade, como um bom samba de mistério, permanece envolta em enigma. Mas, independentemente de como foram construídas, as grandes pirâmides de Gizé continuam a nos maravilhar e a alimentar nossa imaginação. Elas são um lembrete da capacidade humana de realizar coisas extraordinárias, de desafiar os limites do possível. Olhando para essas maravilhas, somos tomados por um sentimento de admiração e respeito pela engenhosidade daqueles que as construíram. As pirâmides são um legado inestimável, um elo tangível com um passado glorioso e misterioso. Nossa jornada nos leva agora para o continente americano, para o coração do México, onde encontramos as pirâmides de Teotihuacan. Erguidas por uma civilização que floresceu séculos antes da chegada dos astecas, essas pirâmides são um enigma arqueológico. Ao contrário das egípcias, que serviam como túmulos para os faraós, a função exata das pirâmides de Teotihuacan permanece um mistério. É como tentar entender o final da novela sem assistir aos últimos capítulos. Imagine uma cidade antiga, com suas avenidas largas e edifícios imponentes, agora em ruínas, mas ainda transmitindo a grandeza de uma civilização perdida. As pirâmides dominam a paisagem, como guardiãs silenciosas de um passado esquecido. A maior delas, a Pirâmide do Sol, é uma visão impressionante. Seus degraus íngremes, que antes levavam a um templo no topo, convidam os visitantes a uma escalada desafiadora, recompensada por uma vista panorâmica da antiga cidade. A precisão com que as pirâmides foram construídas é de aplaudir de pé. Os construtores de Teotihuacan não possuíam ferramentas de metal, mas mesmo assim conseguiram cortar e transportar blocos de pedra gigantescos,
encaixando-os com perfeição, que nem encaixar as peças de um quebra-cabeça. A orientação das pirâmides também é notável. A pirâmide do Sol, por exemplo, está alinhada com o Sol em seu ponto mais alto durante os solstícios, sugerindo um profundo conhecimento de astronomia. Quem eram esses construtores habilidosos? A resposta infelizmente se perdeu no tempo, como uma receita de família esquecida. Os astecas, que chegaram à região séculos depois, ficaram impressionados com a grandiosidade das ruínas e as consideravam um local sagrado. Eles deram o nome de Teotihuacan, que significa lugar onde os homens se tornam deuses, a cidade abandonada. Apesar de não termos registros escritos dessa civilização, podemos aprender muito sobre sua cultura através de seus monumentos e artefatos. Sabemos que eles eram habilidosos artesãos, agricultores e comerciantes, que desenvolveram um sistema complexo de escrita e um calendário preciso. As pirâmides de Teotihuacan são um lembrete poderoso da riqueza das culturas antigas. Elas nos desafiam a repensar nossa compreensão do passado e a reconhecer a genialidade de civilizações que, embora diferentes da nossa, foram capazes de realizar feitos extraordinários. Caminhando entre essas estruturas, somos tomados por um sentimento de admiração e mistério. Que segredos essas pedras guardam? Que histórias elas contariam? As pirâmides de Teotihuacan permanecem um enigma, um desafio para nossa compreensão do passado. Nossa expedição nos leva agora à Península de Yucatán, no México lar da civilização maia. Aqui, em meio à exuberante floresta tropical, encontramos Chichén Itzá, uma das cidades mais importantes do mundo maia. No centro desse sítio arqueológico, ergue-se a majestosa pirâmide de Kukulcán, um testemunho da genialidade arquitetônica e astronômica dos maias. Imagine a cena, é o dia do equinócio. O sol se põe, e uma sombra peculiar começa a se formar na escadaria norte da pirâmide. À medida que o sol desce, a sombra, com a forma de uma serpente emplumada, parece até coisa de cinema, vai descendo lentamente os degraus. A multidão, que se reúne todo ano para presenciar esse espetáculo, se emociona. É um momento mágico. A astronomia maia se transforma em um espetáculo visual de tirar o fôlego. A serpente de luz e sombra parece ganhar vida, descendo, conectando o céu e a terra. Para os maias, a pirâmide de Kukulcán não era apenas um templo, mas um local sagrado, um ponto de encontro entre o material e o espiritual. Kukulcán, a serpente emplumada, era uma das divindades mais importantes, representando a sabedoria e a comunicação entre os mundos. A construção da pirâmide é uma maravilha da engenharia. Com 9 plataformas representando os 9 níveis do submundo maia, a pirâmide possui 4 escadarias, cada uma com 91 degraus, totalizando 364. Adicionando a plataforma superior, chega-se a 365, o número de dias do ano solar. Mas a genialidade não se resume à arquitetura. Os maias eram astrônomos de primeira linha, e a orientação da pirâmide reflete esse conhecimento. Eles também levaram em consideração o movimento do Sol, da Lua e de Vênus, um planeta importantíssimo em sua cosmologia. Acredita-se que os maias usavam a pirâmide como um calendário gigante, marcando as estações e os ciclos agrícolas. A pirâmide de Kukulcán é um exemplo impressionante da capacidade humana de observar e se conectar com o cosmos. É um lembrete de que, mesmo em tempos remotos, o ser humano já buscava respostas para os mistérios do universo. Nossa jornada retorna ao continente africano, agora ao sul do Egito, a região que outrora foi o coração do poderoso reino de Kush. Aqui, no deserto da Núbia, no atual Sudão, encontramos as pirâmides de Meroé, um testemunho da riqueza e sofisticação dessa antiga civilização africana. Imagine um cenário: dunas douradas, o sol pintando o céu de tons vibrantes. E, em meio a essa paisagem, erguem-se as pirâmides de Meroé, como sentinelas de um passado glorioso. Menos conhecidas que as egípcias, as pirâmides de Meroé são igualmente impressionantes. Mais de 200 pirâmides, agrupadas em necrópolis reais, pontilham a paisagem, testemunhando a grandiosidade de um reino que floresceu por séculos. Ao contrário das egípcias, com base quadrada e lados inclinados,
As pirâmides de Meroé são mais estreitas e íngremes, com uma base menor e lados triangulares que se encontram em um ângulo mais acentuado. Essa diferença reflete a influência cultural única do reino de Kush. As pirâmides serviam como túmulos para os reis e rainhas de Kush, os Kandaques. Os Kandaques eram governantes poderosos, que controlavam vastas redes de comércio, e comandavam exércitos formidáveis, tipo uns verdadeiros chefões da antiguidade. Dentro das pirâmides, arqueólogos encontraram câmaras funerárias ricamente decoradas com pinturas e objetos preciosos, que revelam muito sobre a vida e a cultura cuxita. Os cuxitas eram feras na metalurgia, e o ferro era essencial em sua cultura. Desenvolveram técnicas avançadas, produzindo armas e objetos de alta qualidade. A abundância de ferro contribuiu para a riqueza do reino de Kush. As pinturas murais encontradas nas pirâmides são uma janela fascinante para a vida e as crenças religiosas dos cuxitas. As cenas retratadas mostram procissões, rituais, caçadas e cenas da vida após a morte. Os cuxitas acreditavam na vida após a morte, e os túmulos eram ricamente decorados para garantir uma boa jornada para o além. As pirâmides de Meroé são um lembrete da riqueza da história africana. Elas desafiam a visão eurocêntrica, que muitas vezes ignora as realizações das civilizações africanas. É hora de celebrar a grandeza do reino de Kush e o legado de seu povo. E assim termina nossa jornada pelas pirâmides mais fascinantes do mundo. Do Egito ao Peru, passando pelo México e Sudão, exploramos essas maravilhas, testemunhando a diversidade cultural e a genialidade das civilizações que moldaram nossa história. Mas uma pergunta fica: por que construir pirâmides? Seria coincidência que povos tão distantes tenham escolhido erguer estruturas tão semelhantes? Ou haveria algo mais, um traço universal, que nos impulsiona a construir grandes monumentos? Cada pirâmide é um enigma, um portal para um passado cheio de mistérios. Elas nos lembram do poder da criatividade humana, da nossa capacidade de sonhar grande. Que as pirâmides continuem a nos inspirar, alimentar nossa curiosidade e nos conectar com as gerações passadas. É como diz o ditado: quem não conhece o passado não sabe para onde vai.